de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente, louvado seja Deus, desembaraça o meu caminho. Amém? Como nós estamos tratando de cada um dos adjetivos dados a Jesus. Começamos com o caminho, depois a palavra, o escudo, e hoje nós vamos tratar do rochedo ou a rocha, que é Jesus em nossas vidas. Então, abram aí Mateus capítulo 16, versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne ou sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deixa a Bíblia aberta e nós vamos, como sempre, tratar desse assunto tematicamente. E há algumas contradições nesse versículo 18, porque algumas pessoas têm em sua visão de que Pedro era aquela pedra a qual Jesus se referia. Mas, como nós, louvado seja Deus, entendemos um pouco de português, e aqui Jesus, ele está tratando, louvado seja Deus, de um pronome demonstrativo. Quando ele diz: Tu és Pietro, ou Pietro, que significa fragmentos de rocha, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu já vi vários preleitores, pregadores, missionárias, bispos pregarem acerca desse contexto e erroneamente elevar a pedra ou a igreja de Deus como se fosse sobre a responsabilidade de Pedro. Isso é um fato ignorado, porque nenhum homem suportaria ou suportará aquilo que Jesus suportou, porque sobre si ele levou todas as nossas dores e enfermidades. Então, há esclarecido aqui nesse texto, louvado seja Deus, no versículo 18, quando ele diz: Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E nós vamos tratar hoje da nossa rocha inabalável, que é Jesus Cristo de Nazaré. Como eu disse,
no dia de hoje estão se comemorando, ou no dia de amanhã, o nascimento de Jesus, que é uma data e uma festa pagã. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, Jesus nasceu segundo o calendário hebraico, entre os meados de agosto a setembro, outubro. Louvado seja Deus. E lá em Mateus tem algumas referências sobre esse nascimento de Jesus, no versículo 18 do capítulo de capítulo 1, que diz: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes, louvado seja Deus, de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará luz a um filho, e o chamará seu nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E nós vamos falar isso domingo em nome de Jesus. E nós vamos ver que quando o anjo do Senhor visitou Maria, e fazendo algumas contas segundo o calendário hebraico, nós vamos ver que Jesus não nasceu nesta data, mas nós entendemos que Jesus, seja em que data ele nasceu, segundo a vontade de Deus, como carne, como homem, sendo ele 100% homem, mas 100% Deus, veio para que trouxesse a mim e a você um outro plano de vida, uma vida que pós a morte encontrássemos a vida, ou seja, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz hoje, André, estava sobre ele. Então, quando ele, louvado seja Deus, chega nas partes de Cesareia de Filipe, ele se preocupa no momento em saber, e ele já sabia, o que os homens, os profetas, os escribas, os fariseus, os homens daquela época pensavam dele. Ora, se bem que ele já sabia, e eu imagino aquela pergunta de Jesus, uma pergunta retórica, porque ele pergunta, louvado seja Deus, provocando o pensamento e a capacidade de absorver a fé daqueles homens andando com ele. No entanto, ele pergunta primeiro: quem os homens aí dizem que eu sou? Alguns João Batista, outro um grande profeta, outro Elias. E vocês? Pedro, se antecipando a parte, diz: tu és o Filho do Deus vivo. Mas de imediato ele tira toda e qualquer honra de Pedro e diz: olha, quem te revelou não foi carne e nem foi sangue, mas foi o Espírito Santo. Só que Pedro, eu vou te dizer algo: tu és Pietro, que significa fragmentos de rocha, farelos, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha casa santa, eu edificarei um lugar aonde o povo, que através da minha casa, eles estarão salvos, se seguirem as minhas palavras. Então, louvado seja Deus, pega comigo, se não quiser, eu vou estar lendo aqui, você só acompanha com os ouvidos, em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24, vai dizer assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo carta à igreja em Colossos, e ele se revela aquele povo como um grande homem de Deus, mas entendendo no teu coração que o corpo de Cristo é a igreja de Deus, a casa de Cristo é a igreja de Deus.
Então, quando ele fala sobre o teu ministério, o apóstolo Paulo, ele diz: em nome de Jesus, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Ele veio, nasceu, ele fez milagres, prodígios, ele trouxe pessoas à vida, ele expulsou demônios, ele fez algo fantástico. Mas o mais fantástico de todo é quando ele, antes de partir, ele revela aos seus discípulos que ele é a verdadeira igreja, ele é a verdadeira casa santa. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Ele mesmo fala: tudo o que pedirdes em meu nome a meu Pai, ele vos dará. Ele é a igreja perfeita, ele é a casa santa, ele é o leão da tribo de Judá. Vai se falar que ele é filho de Davi, porque o quarto filho de Jacó com Lia ou Leia é de onde nasce a descendência de Jesus, da tribo de Judá. E também no livro de Isaías, vai lá comigo no profeta Isaías, capítulo de número 28, Isaías 28, louvado seja Deus, e no seu versículo de número 16, louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, porque ele é a pedra de esquina, ele é a pedra onde nós firmamos a nossa fé. Eu sei que Abraão é nosso pai na fé, mas a nossa fé está estabelecida na pedra de esquina, na nossa rocha inabalável. E todo aquele que nele crê não se apressa, mas espera no Senhor, porque ele tem bênçãos, ele tem milagres, ele tem cura, ele tem conversão, ele é a conversão, ele é a vida, ele é a luz do mundo. E todo aquele que nele crê não andarão em trevas. Ele é nossa pedra de esquina, ele é a pedra onde nós andemos e não tropeçaremos em lugar algum, porque ele é, além da nossa pedra, é a nossa luz, ele é o caminho das nossas vidas. Olha o que está escrito em Salmos 118, em nome de Jesus. Salmos 118, nos versículos 22 a 24, tudo leva a ele, porque dele, por ele e também para ele são todas. 118, 22 a 24 diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos nele. É a nossa pedra. Então, igreja, quando as pessoas disserem aí fora ou pregarem que Pedro é a pedra, e a igreja diga: não, Jesus é minha pedra preciosa, a pedra de esquina, a pedra aonde não há fragmentos, mas é uma rocha inabalável. Porque sem Jesus na minha vida, e se Pedro estivesse na minha vida, certamente eu morreria, porque Pedro, segundo o irmão de Jesus, conhecido como Tiago, escreve em teu livro que nós somos sujeitos às mesmas paixões de Elias, e por que não também, louvado seja Deus, atrelarmos a Pedro. Pedro não tem forças, Pedro não tinha, louvado seja Deus, capacidade de levar sobre suas costas os nossos pecados, mas ele sim, ele tem poder. Ainda que fraco estivermos, ainda que injusto estivermos, ainda que impuro tivermos, ele tem poder para nos santificar, para nos purificar e para salvar a nossa alma. É Jesus, é o próprio Jesus.
Sem Ele nada do que foi feito se fez. Vai lá comigo em Mateus mais uma vez, agora no capítulo de número 21. Louvado seja Deus. Mateus 21, versículos de números 42 a 46, diz assim, ó. Essas são as palavras do homem pedra, do homem rocha. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo ou da esquina, pelo Senhor foi feito. Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma outra nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, é crer nele, é colocar a nossa força nele, é colocar as nossas responsabilidades nele, é colocar os nossos pensamentos nele, e não duvidar para que ele não nos despedace e nem tire de nós a tua poderosa mão. Ele chega a dizer: olha, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito. Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Segundo as escrituras sagradas, no Antigo e no Novo Testamento, não teve um espetáculo, não teve algo tão fantástico como a genealogia de Jesus, como a morte de Jesus, que foi triunfante ao terceiro dia, a saber, no dia de Páscoa, ele sai do sepulcro, louvado seja Deus, e no dia de Pentecostes, o povo de Deus recebe a coroa da sua vitória, porque ele subiu, mas ele desceu com teu Espírito Santo. Em quem eu posso crer, em quem eu posso confiar, a quem eu posso lamentar a minha causa, o meu problema, a não ser em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é sua pedra, igreja. É como se o diabo tentasse você o tempo todo, pudesse jogar bazuca, canhão, pudesse jogar a bomba de Hiroshima, mas ia balançar todo lugar aonde estava a pedra, mas ela fica inabalável. Se você não sabe, louvado seja Deus, os governos, os prefeitos, os deputados, os reis, os príncipes, todos eles podem se levantar contra toda a nação, mas se eu e você, fazendo parte da mesma nação que esses homens se levantem contra ela, estivermos em cima da rocha, eles não nos tocarão, eles não nos destruirão, porque Jesus é o nosso protetor. Estando debaixo da mão do Senhor, o diabo ele vai se revelar, mas é para cair. Se tem santo aqui nessa noite, crendo nessas palavras, dá glória a Ele e aplauda o nome dEle, porque Ele está aqui. Então a força não vem de Pedro, a pedra de esquina não é Pedro, a pedra do ângulo não é Pedro, a nossa rocha inabalável não é Pedro. Pedro, tão somente assim como eu e outros profetas, são usados por misericórdia de Deus para anunciar a pedra que veio, que foi, mas que vai regressar de novo para buscar a tua noiva. Tem noiva de Deus aqui nesta noite, eu posso crer pelos olhos da fé. Tem noiva de Deus aqui nesta noite, em uma data de hoje, comemorativa, em um tempo de tribulação que estamos passando, acerca destas enfermidades, e nós estamos aqui, crendo que nossa pedra, ela é fiel. Atos capítulo 4, logo depois dos evangelhos, vai lá em Atos,
para que nós possamos analisar junto. 11 e 12, olha o que diz. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser servos. Pastor, quem eu devo servir? A Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que Lucas escreve. Lucas não foi nem apóstolo de Jesus, Lucas foi moço de Paulo. Paulo também não foi apóstolo de Jesus, mas Paulo teve uma experiência singular com Cristo. E olha o que Lucas escreve na carta, louvado seja Deus, ou na epístola de Atos, diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser servos. Só tem um Senhor, só tem um Deus e um mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, e é esse que nós estamos servindo. É a nossa pedra, é a nossa rocha inabalável, a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular, aonde o diabo ele vai se levantar 11.000 vezes por dia, mas não vai conseguir deter, porque todo aquele que nele crer, que não pereça, mas que seja salvo e alcançado pela tua infinita misericórdia. Pastor, troca em miúdos isso para mim. Tudo isso que nós estamos vivendo está lá em Mateus 24, capítulo de número 24, versículo de número 6. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra, ouvireis de peste, sabe, de nação contra nação, reino contra reino, mas a minha pedra, a minha rocha diz assim: ó, não vos assusteis, porque ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Só quem crê na pedra, igreja, não rende ou não se rende às armadilhas do diabo. Só quem crê na pedra não tem medo de perder a vida, como o apóstolo Paulo disse: morrer com Cristo ou com a pedra angular, para mim isso é motivo de alegria. Então, temer ao que e a quem? Temer a que investidas do diabo. Eu sempre digo aqui, são 53 continentes africanos. Dos 53 continentes africanos, só 2 podem se propagar o nome da pedra angular, porque nos outros 51 continentes, se você falar, mencionar o nome de Jesus, você e sua família é, louvado seja Deus, queimada ou degolada em praça pública. Na Ásia Menor, da mesma forma, a maioria dos chineses, dos sul-coreanos acreditam em Budas, assim como uns no Afeganistão acreditam em Maomé, no Alcorão, mas nós cremos na pedra angular, na pedra que sustenta, na pedra que venceu o homem, na pedra que venceu o diabo, na pedra que venceu a morte, na pedra que venceu a doença, na pedra que venceu o pecado, na pedra que está sobre nossa cabeça agora, ao lado, à direita de Deus, como nosso advogado. Então é Ele que nós devemos servir, é a Ele que nós devemos ser servos, como está escrito no versículo 12 de Atos capítulo 4, parte B, pelo qual devemos servir ou ser servos. Por que te atormentas, se tem sobre nós um que é mais alto que nós, um que é mais poderoso que nós, um que veio, viveu e entendeu e foi capacitado para vencer todas as coisas, todas as batalhas. A Bíblia diz: se nele crer, todo aquele que nele crer, não serão confundidos.
Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 9. Olha o que ele escreve aos Romanos, para a glória de Deus Pai. 9, 33. Louvado seja Deus. E daqui a pouco nós iremos finalizar. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ou seja, é nele que nós devemos de colocar toda nossa confiança. É nele que nós temos que colocar toda a nossa esperança. É nele, porque ele é a nossa rocha inabalável, ainda que tenham pedras de tropeço, ainda que tenham pedras de escândalo. É nele que devemos confiar, porque ele próprio diz: muitos virão em meu nome e se passarão até por mim, mas são obras de engano, são falsos profetas, homens mentirosos, gananciosos, enganadores, manipuladores, que tirarão muitos dos escolhidos da presença de Deus. Então abre os olhos em nome de Jesus. Você está sustentabilizado a uma pedra rochosa, poderosa, angular, de esquina, aonde nenhum outro ser ou homem pode fazer o que ele fez e faz, e ele sempre fará. Quem é a minha pedra? É Jesus. Quando ele tem um diálogo com Pedro, eu vou voltar ao curso da história, e diz assim, versículo 13 do capítulo 16, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros uns dos profetas. E disse-lhe: e vós? Quem dizes que eu sou? E Jesus está perguntando para a crente aqui nesta noite: quem você diz que é o Jesus que você serve? Será que nós vamos ter a atitude dos 11? Ou vamos ter a atitude de Pedro, que se antecipou aos fatos? E disse Pedro no versículo 16: e Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus de imediato respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não foi ou não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para aí um pouquinho, nós vamos continuar daqui a pouco. Quando Jesus está conversando com os discípulos, momentos antes de anteceder a tua prisão e posteriormente a tua morte, ele diz: olha, vocês estão comigo aqui hoje, mas eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. E Pedro também se antecipa e diz: Senhor, para onde tu fores, eu irei. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes você me negará. E Pedro recebe aquela palavra como se um balde de água fria. Por quê? Ele se achava o Pedro que cortou a orelha de Malco, mas ele ainda não entendia o Pedro de Atos dos Apóstolos, que em uma única pregação ganhou quase 3.000 almas. Então quando Jesus falou a ele, que ele disse: eu vou até a morte contigo, Jesus disse: não vai não, você vai me negar. Para quê? Para que houvesse a manifestação da verdadeira pedra, da verdadeira rocha,
E ele diz assim no versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, tudo conforme a minha palavra. Que palavra é essa, pastor? Vida eterna, aonde o homem só alcançará através de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu peguei aqui em Isaías, Colossenses, Salmos, Mateus, Atos e Romanos alguns trechos que ainda tem mais, que Jesus ele se revela como a nossa pedra inabalável. Ainda que hajam pedras de tropeço, ele se torna a nossa pedra inabalável. Não há outro. Olha o que diz, eu vou ler do começo. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será confundido. Crê em quem, pastor? Crê em Cristo Jesus. Os homens viviam embasados pela lei, os escribas e fariseus, mas eles não cumpriam os mandamentos de Jesus. Quando eles pegam aquela mulher em um ato de adultério, eles cometem um erro tremendo. Traz a mulher, mas não traz o homem. E segundo alguns historiadores, exegetas e teólogos, quando eles começaram a, louvado seja Deus, interrogar Jesus acerca daquela mulher adúltera, que segundo a lei de Moisés era para ser apedrejada, Jesus estava escrevendo o nome de cada um deles, que Jesus conhece o pecado de todos nós. E quando Jesus está escrevendo o nome deles no chão, que eles perguntam, segundo a lei de Moisés, é para apedrejar ela até a morte. E o Senhor o que é que diz? Quando Jesus faz a seleção do nome de todos eles que ali estão, diz: aquele dentre vós que não tiver cometido pecados, que jogue a primeira pedra. Imagino que alguns deles começaram a olhar o que ele estava escrevendo no chão, e vendo o teu nome escrito, disse: eu cometo tal pecado. O outro olhando disse: eu cometo tal pecado. O outro olhando disse: eu também cometo tal pecado. E começaram a derramar ou derrubar as pedras, e foram embora um por um, porque Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele olhou para aquela mulher: cadê os que lhe acusavam? Não tem mais ninguém. Ela disse: não, Senhor, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Amém? Então, Jesus não é uma igreja humana. Jesus não é uma igreja secular, uma igreja matéria. Ele não é uma igreja física, perdão. Ele é uma igreja espiritual, onde o homem não entende. O lugar onde nós estamos, fisicamente, é uma igreja, o templo, o cenáculo. Mas o lugar aonde, se nós estivéssemos ligados nos céus e trazermos a ligação dele para a terra, o lugar onde nós estamos é nos braços do Pai. A nossa igreja verdadeira, irrepreensível, imaculada, santa, a igreja aonde todos que nele crê será salvo. Então essa é a nossa proposta de hoje. Falamos sobre o escudo, falamos sobre a palavra, sobre o caminho. Hoje nós estamos falando sobre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, a nossa rocha inabalável.
Então, como eu disse, todos esses adjetivos, eles são levados, louvado seja Deus, e elevados a Ele. Versículo 31 do capítulo de número 22 de Samuel, ou 2 Samuel, diz assim: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor, o caminho e a palavra é Ele. Louvado seja Deus do Senhor, refinada é o escudo, também é Ele, de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo ou a rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso caminho, Ele é o verbo que se fez carne, lá em João 1 fala, a nossa palavra, Ele é a nossa rocha inabalável. Quem crê em Jesus não teme as investidas do diabo. Quem crê em Jesus, igreja, crê e pronto. Não fica, medindo dois valores ou andando segundo o curso da vontade do homem, mas anda segundo o curso da vontade de Deus. Então, creia em Deus e creia nos seus profetas, porque se creres verdadeiramente, verás o milagre de Deus. Que nós acostumamos a pregar aqui a palavra, e a palavra, ela refere-se ao nosso ressurreto Jesus, qual deu-se a si mesmo na cruz no Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é que eu já vou terminar? Que eu fico assim imaginando, igreja. Às vezes eu falo aqui, soa de uma maneira pejorativa, como se eu estivesse tentando menosprezar alguém ou diminuir a fé de alguém, mas não. Segundo o curso da Bíblia, hoje muitos dos que estão dentro da igreja não provarão da segunda ou da vida eterna após a morte. Por quê? Estão tendo confusões de entendimento e reversões de valores, diminuindo ou desfazendo toda a pedra ou cristocência e pondo em cima dos altares e dentro da igreja toda antropocêntrica, o homem segundo a vontade do homem. Quantos deixaram hoje de vir ouvir a palavra de Deus, estão em suas casas ou viajaram para ver os seus parentes, como se minha mãe se tivesse viva, meu pai se tivesse vivo, ou um dos meus 7 irmãos fosse mais importante do que Jesus. Ele quando veio, e ele em um dos dias pregando a palavra, veio um gaiato tentando puxar o saco dele, eu não sei, tentando atrapalhar a ministração da palavra. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar ou ter contigo. E falou uma, ele ficou calado. Falou 2 vezes, ele olhou para ele e disse: olha, minha mãe e meus irmãos, apontando para os discípulos que se tornaram apóstolos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então estão trocando Jesus por qualquer coisa, por qualquer mãe, por qualquer irmão, por qualquer pai. E ele não se troca, ele não se vende, ele não se rende, porque ele sabe para que ele veio e para os que ele veio.
e digo de novo, dentro de muitas igrejas brasileiras evangélicas, muitos serão os que não alcançarão a vida eterna, porque Jesus ou a triunidade estão sempre em últimos planos. Mas vamos parafrasear. Vai que em uma viagem dessa o carro bata, capote, ou que tenha algum problema, que desse problema careça da oração dos santos para a reversão de quadro. Aí vem Rogério, no tempo seguinte, pastor, auxiliar, evangelista, ora aí por minha causa. Talvez, quem sabe, lá entubado. Por quê? Porque, igreja, a vida, ela segue seu curso natural. Mas temos que entender uma coisa: em todo o círculo natural da vida, Ele é o sobrenatural de Deus para ter misericórdia das nossas vidas. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Que eu não posso me divertir, ver meus parentes? Não, pastor, não estou dizendo isso. Mas ele diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tinha condições financeiramente, tenho um carro que eu posso ir até Brasília se eu quiser, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu tinha oportunidade para isso, mas primeiro a obra do Senhor. Quantas pessoas me falam: eu não entra por aqui, sai por aqui, vai curtir com sua família, vai em tal lugar, vai em tal lugar. Deus, Ele reserva o tempo, é dele o tempo, não eu, porque tudo é dele. Na hora certa, no momento exato, Ele vai me dar a oportunidade de eu ter um momento com minha família. Mas eu tenho que buscar a Ele em tempo e em fora de tempo. Eu não ligo para as outras pessoas que talvez cheguem para minha esposa: meu marido vai me levar para tal lugar. Deixa ele levar. Minha esposa vai me levar para tal lugar. Deixa ela levar. Você não tem tempo para a sua família? Eu tenho. Todas as noites eu durmo com ela, e para completar, com ele também. Se a minha presença basta para ela, a graça de Deus basta para a minha vida, como assim bastou para o apóstolo Paulo, quando ele se sentiu em algum momento meio que indeciso em suas convicções cristãs ou cristológicas. Deus olhou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta. Porque vai chegar um tempo que essas pessoas vão procurar a palavra e não encontrarão. Pastor, o senhor está negando o tempo da sua vida para dedicá-los a Deus? Sim, e daí? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Segundo Jó, segundo Moisés escreveu, primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá. Receberei eu o bem de Deus e não posso conviver com o mal? A olho nu assim, ó, dá para ver um fogo do inferno e quantas pessoas dentro. Quantos pastores, quantas missionárias, quantos presbíteros, quantos congregantes de igrejas descendo a sepultura e alcançando a segunda morte. Está lá no juízo final de Apocalipse, capítulo 22.
Nós temos que entender uma coisa. Salomão escreve, louvado seja Deus, em Eclesiastes: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Priorize o tempo que você tem para retribuir a Deus tudo aquilo que Ele tem feito por você. Priorizem o tempo que há disponível em tua vida para você glorificar a Ele, porque Ele é a nossa verdadeira pedra inabalável, angular ou de esquina, que pode tudo e para todos ao mesmo tempo, onipresente, onisciente, onisciente. Ele é o Deus de ontem, o de hoje, de agora, o de amanhã. Ele é o Deus eternamente. Fica de pé em nome de Jesus, poderoso. Amém.